do bem na internet. Presentes aqui neste auditório, encarnados e desencarnados. Boa tarde também, prezados internautas, onde quer que estejam. Eu de início quero agradecer os amigos espirituais pela ajuda de sempre, pela proteção, pela orientação, pela inspiração e particularmente nestes dias do Congresso em que nos encontramos. E quero agradecer também à comissão organizadora deste evento pelo convite que me fizeram. Eu me sinto extremamente privilegiada, prestigiada, honrada em estar aqui com vocês nesta tarde e nestes dias todos de Congresso. E também estou muito feliz pela oportunidade de cumprir mais uma tarefa na divulgação desta nossa abençoada doutrina espírita. Este nosso tema de hoje, Humanidade e Futuro, dentro da temática geral do Congresso, ele requer, este tema, Humanidade e Futuro, uma profunda reflexão, que eu vou fazer sobre duas coisas. Primeiro, sobre este planeta em que vivemos, porque nós sempre nos perguntamos, que mundo é este em que vivemos, não é? E também, este tema requer uma reflexão sobre nós mesmos, enquanto humanidade, tanto observando a nossa evolução orgânica, física, quanto observando a nossa evolução moral. Enquanto observarmos a nossa evolução física, orgânica, nós nos perguntamos, como é que nós viemos parar aqui neste planeta Terra? Há quanto tempo nós estamos aqui? O nosso corpo físico sempre foi deste jeito, com este desenho, ou ele sofreu modificações? Será que ainda acontecerão modificações nas encarnações do futuro? Não é? São perguntas que nós vamos nos fazer durante a abordagem da nossa evolução orgânica no planeta. E também vamos cuidar da evolução moral, nos perguntando que tipo de progresso nós fizemos no nosso comportamento ético, visando o bem comum durante toda essa trajetória da nossa evolução orgânica no planeta. Quando nós falamos que mundo é este, em que planeta nós vivemos, nós temos que ir ao Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, capítulo 3, item 4. Lá nós temos informações sobre as diversas categorias dos mundos habitados, a começar pelos mundos primitivos, onde aconteceram as primeiras encarnações da alma humana. Em seguida, o próximo passo corresponde aos mundos de expiação e provas, em que o mal predomina. A Terra já passou pelo estágio de mundos primitivos e agora nós estamos ainda vivenciando o estágio de expiação e provas em que o mal ainda predomina. Quando nós assistimos os noticiários da mídia, então vem aquela enxurrada de notícias de violência, de maldade, de assassinato. Então as pessoas dizem, nossa, mas quanta notícia ruim, não é? Então, se nós nos lembrarmos que ainda estamos neste planeta de provas e expiações, é quase esperado que a maior parte das notícias sejam mesmo relacionadas a essa característica do nosso planeta de que o mal ainda predomina. O outro passo é dos mundos regeneradores, onde a alma adquire novas forças, o mal já não é tão predominante assim. Depois vamos para os mundos ditosos ou felizes, onde o bem supera o mal. E no último estágio temos os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina. Então, neste mundo em que vivemos agora, nós somos avisados pelo plano espiritual já há muito tempo que a Terra está sendo convidada a ser promovida para um estágio melhor, para passar do estágio de expiação e provas, onde o mal ainda predomina, para o estágio de mundos regeneradores. Estamos, portanto, em uma crise de transição planetária. E durante a minha exposição eu vou tentar valorizar a nossa evolução moral, porque, como já disseram os oradores que me precederam, vale mais a nossa evolução moral que propicia a evolução orgânica, porque ela é que é determinante do momento em que o nosso planeta assumirá a condição de mundos regeneradores, né, o próximo estágio. Bom, quando nós fazemos uma reflexão sobre nós mesmos e nos perguntamos
Desde quando nós estamos aqui neste planeta? Como é que nós chegamos aqui? Vamos à Gênese de Kardec. São 2 capítulos imperdíveis neste nosso assunto. Capítulo 10, Gênese orgânica. Capítulo 11, Gênese espiritual. No capítulo 11, eu lembro a vocês que a primeira edição da Gênese de Kardec data do ano de 1868. Neste capítulo 11, nós encontramos um texto que tem o título Hipótese sobre a origem do corpo humano. Kardec foi absolutamente metodológico do ponto de vista da ciência, porque a ciência trabalha com hipóteses. Então, obedecendo os rigores da estrutura científica da nossa doutrina espírita, ele colocou no título deste texto Hipótese sobre a origem do corpo humano. Também este assunto nós podemos acompanhar no Livro dos Espíritos, nos itens 597 e 606A. No item 15, nós lemos com surpresa o seguinte texto: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Eu não sei como não queimaram Kardec nas fogueiras da Santa Inquisição, né? Porque isso foi escrito na primeira edição em 1868. Só queimaram os livros de Kardec lá no Ato de Fé de Barcelona, mas eu não sei como ele teve o atrevimento de colocar isso na Gênese em meados do século XIX. E no item 16 ele continua: é provável que os primeiros espíritos, os primeiros homens que apareceram sobre o planeta, pouco diferissem do macaco em sua forma exterior, e sem dúvida também quanto à sua inteligência. Eu fiquei tão preocupada com esse assunto que há alguns anos eu fui lá no Instituto de Biociências da USP, o IB, e me matriculei como aluno especial na disciplina de Evolução Humana, ministrada pelo professor Walter Neves, que é o papa dos estudos da evolução humana aqui no Brasil. E toda quarta-feira à tarde, durante um semestre, eu cursei essa disciplina. E lá eu fiquei sabendo como a ciência atual encara essa coisa de que quando nós chegamos aqui, viemos de onde, né? Então, lá eu fiquei sabendo que a antropologia, a biologia aceitam que as espécies do chamado gênero humano acabaram resultando de uma criatura que teria vivido no sul da África e a qual deram o nome de Australopithecus. Pithecus quer dizer macaco, austral quer dizer sul. Foram fósseis, foram esqueletos encontrados no sul da África, que teriam vivido lá mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás. Esse macaco, apesar de macaco, ele já era hominoide, ou seja, ele já tinha algumas características que depois vão se acentuar nesse biotipo do que hoje nós chamamos de ser humano. O esqueleto mais completo que se tem de Australopithecus é de uma fêmea que os antropólogos apelidaram carinhosamente de Lucy. Então, a Lucy é o esqueleto mais completo e depois, pela tecnologia da computação, dos recursos de computação, eles fizeram essa figura aproximada do que teria sido a Lucy há mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás. Não na sequência, mas algumas figuras, alguns crânios do gênero humano, de espécies humanas, que resultaram do processo evolutivo a partir do Australopithecus. O Homo habilis, que teria vivido mais ou menos 2 milhões de anos, o Homo erectus teria vivido há 1 milhão há 500 mil anos e o Homo sapiens sapiens há 35 mil anos. Essa sequência vem da esquerda para a direita. Bem, eu preciso alertar vocês que esses dados que eu estou relatando aqui são extremamente variáveis, dependendo da fonte que se consulte. Eu conheci o professor Sérgio de Almeida Rodrigues, que eu estou citando como fonte desses dados. Ele é lá da minha universidade, ele escreveu esse livro, eu li o livro, eu assisti um curso que ele deu sobre o livro, o que aconteceu lá no Zoológico de São Paulo, onde eu trabalhei durante um tempo. Então, eu estou citando esses dados segundo a fonte do professor Sérgio, mas já aviso vocês que, se procurarem outras fontes, esses dados de idade das espécies do gênero humano são extremamente variáveis. Eu vou repetir esse slide depois,
Mas eu já gostaria de chamar a atenção para vocês que, observando esses crânios, em anatomia a gente chama de crânio a parte óssea da cabeça. E tem duas partes o crânio. Essa parte mais da frente, correspondente à face, nós chamamos de viscerocrânio. A parte de trás, que é coberta pelo couro cabeludo e corresponde também à região da testa, nós chamamos de neurocrânio. O neurocrânio tem uma cavidade grande, a chamada cavidade craniana, que contém o cérebro. O termo mais correto seria encéfalo, mas eu vou continuar usando o termo cérebro, porque é mais corriqueiro. Então vocês podem ver que o crânio dessas diferentes espécies já sofreu modificação, vocês estão percebendo? E vendo as 4 partes do crânio, olha, a região da frente, frontal, a região lá de cima da cabeça, parietal, aqui atrás na nuca, occipital, e aqui em cima da orelha, temporal. Então vocês podem perceber que dessas 4 partes, foi a região frontal a que mais sofreu modificações. Guardem essa informação que eu vou voltar a ela um pouco mais para frente. Bom, então essas espécies que eu citei, e não necessariamente uma é continuação da outra, vamos ao Homo habilis. Isso quer dizer homem habilidoso. Era um indivíduo que viveu na África há mais ou menos 2 milhões de anos, era uma criatura pequena, de mais ou menos 1 metro de altura, 30, 40 quilos, e ele tinha uma certa habilidade motora, porque foram encontrados juntos com seus ossos, pedras lascadas e ossos de animais com os quais certamente ele fazia a extração da carne para o seu consumo. Não é? Esse é o Homo habilis. Depois temos o Homo erectus, que quer dizer homem ereto, homem de pé. Ele também viveu na África, mais ou menos entre 1,5 e 1 milhão de anos. Ele já tinha uma estatura maior, tinha um porte maior, de 1,40 a 1,70 de altura, e chegava até os 70 quilos. Vivia em cavernas, foi o primeiro a usar e controlar o fogo, e isso do ponto de vista cultural é um dado muito importante. Eles enterravam os seus mortos, isso também de ponto de vista cultural é um dado muito importante, e ele é considerado um ancestral direto da próxima espécie que eu citei, que é o Homo sapiens. Né? Ele tem o biotipo mais próximo do ser humano, do Homo sapiens e do sapiens sapiens, e um grande evento que essa criatura fez foi promover a migração da sua espécie para a Europa e para o leste asiático. Depois, outros fósseis que foram encontrados dessa espécie, como por exemplo o homem de Neandertal, na Alemanha, acabaram acontecendo por conta dessa difusão da espécie que aconteceu no leste asiático e na Europa por conta da migração do chamado Homo erectus. O Homo erectus, ele já é considerado pelos antropólogos e pelos biólogos como sendo assim já um ser humano, do ponto de vista depois do processo evolutivo, como nós entendemos a caracterização morfológica do ser humano. Porque em relação ao Homo habilis, eu vou mostrar para vocês já que existem algumas dúvidas, né? Então o Homo erectus já tem todas as características que depois persistiram até os dias de hoje na constituição da nossa espécie. O Homo sapiens, ele teria vivido há mais ou menos 500 mil anos, dele faz parte o famoso homem de Cro-Magnon, que era o caçador-artista. Não só eles caçavam, como o Homo erectus também fazia isso, mas também as primeiras representações artísticas que se tem no planeta, acredita-se que sejam dessas figuras que eles registravam na parede das cavernas e na superfície das pedras, às vezes feitas com o próprio sangue dos animais, né? São chamadas figuras rupestres. Eram caçadores hábeis, cozinhavam a carne, se vestiam com peles de animais, construíam lanças e cabanas. E depois, finalmente, a nossa espécie, Homo sapiens sapiens. Nós já temos um nome muito bonito, né? Estamos destruindo o planeta, estamos nos matando, estamos nos suicidando, a quantidade de aborto aumenta a todo momento. Lá em Zurique, na Suíça, nós já temos 2 clínicas que fazem suicídio assistido, né? Mas já temos um nome muito bonito, Homo sapiens sapiens. Né? Então, a nossa espécie, ela começou mais ou menos há 50 mil, 35 mil anos. Desde o Homo sapiens veio um grande desenvolvimento na parte tecnológica, no domínio da natureza,
em organizações sociais, nas artes, nas ciências, enfim. Nós somos essa espécie, não é preciso que eu diga todos os avanços que a nossa própria espécie promoveu no nosso planeta, né? Bom, mas com esse pouco que nós já vimos a respeito da evolução do próprio ser humano, eu levantei alguns questionamentos que eu quero dividir com vocês. Vou fazer 4 questionamentos. O primeiro deles está contido nesse livro que eu já citei para vocês, do professor Sérgio Rodrigues, e que diz respeito a um tal de Rubicão cerebral. Quando assisti esse curso do professor Sérgio, ele explicou o seguinte: Rubicão é um termo de origens históricas e quer dizer um limite bem preciso. Então, os antropólogos e os biólogos procuram um limite bem preciso. Existiria um limite bem preciso, um Rubicão cerebral, ou seja, um limite bem preciso entre o que seja cérebro humano e cérebro não humano, não é? Então, os antropólogos tinham muita curiosidade de saber como era o cérebro do Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus e assim por diante. Mas os fósseis são feitos de ossos e não tem mais cérebro. Então, qual é um meio indireto de você avaliar o tamanho do cérebro contido na cavidade craniana? Era medir a capacidade da cavidade craniana, né? Então, isso foi feito no Australopithecus, nos fósseis, e nos fósseis de todos, e atualmente na nossa espécie Homo sapiens sapiens. Então, chegou-se à seguinte conclusão. A capacidade craniana que contém o cérebro do Australopithecus é em torno de 450 centímetros cúbicos, menos de 1 litro, não é muito pequeno, menos de meio litro. O Homo habilis teria uma cavidade craniana de 650 centímetros cúbicos. O Homo erectus de 900, o Sapiens 1300, e a nossa espécie já está com uma cabeça bem grandinha. A gente já está chegando a 1500, tem gente aí até passando já esse limite. Ou seja, durante o processo evolutivo do ser humano, a cavidade craniana está se expandindo, o neurocrânio está se expandindo, o cérebro está ficando cada vez maior. E daquelas 4 partes que eu disse, qual é a parte que está se expandindo mais no cérebro humano? A região frontal, né? E depois os neurocientistas nos mostram que a região frontal do cérebro, ela trabalha com a parte do nosso psiquismo relacionada aos processos chamados cognitivos e intelectuais, racionais. Então, associação de ideias, livre-arbítrio, planejamento de ações futuras, enfim, toda essa coisa de cair a ficha de entendimento é trabalho de que participa o chamado lobo frontal. Então, com esse estudo que foi feito, os antropólogos chegaram à conclusão que o Homo habilis tem uma cabeça tão pequena, e ele já era pequeno também, que ele está mais próximo do Australopithecus do que das outras espécies do gênero humano. Então, essa criatura ficou no limbo. Alguns antropólogos e biólogos não aceitam o Homo habilis como participante do gênero humano, porque em tudo ele parece mais Australopithecus do que parece as outras espécies do gênero humano. Ou seja, esse Rubicão cerebral até hoje não foi encontrado. Não existe um limite bem definido, nem do ponto de vista morfológico geral, nem do ponto de vista da morfologia do cérebro, um limite bem definido entre o que seja ser humano e o que seja macaco, né? Olha a nossa presunção, como não tem base nenhuma para absolutamente nada, né? Então, o Homo habilis, coitado, o Homo habilis que já estava no limbo, ele está sendo questionado por mais um fator. Em 2010 foram encontrados mais 2 fósseis de Australopithecus. E esses fósseis foram datados de uma idade anterior ao Homo habilis. Eles são mais recentes que o Homo habilis. Então o Homo habilis caiu na desgraça. E ele está sendo assim rebaixado. Ele está saindo da categoria de gênero humano e está sendo rebaixado da categoria de Australopithecus. Isso tem uma importância muito grande, pessoal. É um dado da ciência acadêmica, mas tem uma importância muito grande para nós entendermos algumas coisas que eu vou comentar em seguida em relação ao que a Gênese, ao que a obra de Kardec, ao que a obra da doutrina espírita considera em relação à evolução do próprio espírito humano, viu? Então esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento que eu quero dividir com vocês, e que fica me atormentando, é o seguinte:
Quando eu li lá no capítulo 11 da Gênese, itens 15 e 16, eu vou voltar um pouquinho para vocês se lembrarem dele. Quando eu li lá a seguinte coisa, aqui, no item 15, corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Eu disse comigo mesmo, espera aí, isso não é metempsicose? Espírito humano encarnar-se em corpos de animais? Não é? Então, algumas culturas antigas, como é o caso, por exemplo, do Egito Antigo, eles admitiam que espíritos humanos poderiam encarnar-se em corpos de animais. Quando a Gênese está falando que os primeiros espíritos humanos que se encarnaram aqui, embora sob a forma hipotética, aproveitaram-se de corpos de macacos, eu falei, isso é metempsicose. E a doutrina espírita não aceita metempsicose. Aí eu fiquei no inferno astral, fui procurar tudo outra vez, mas Kardec, que é muito mais esperto do que eu, já tinha feito essa pergunta. Vocês podem procurar no Livro dos Espíritos, questão 612. Lá está a pergunta. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se em um animal? Resposta, não. Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à fonte. Eu fiquei numa saia justa, né, como se diz. Eu disse, espera aí, a Gênese está dizendo que espíritos humanos encarnaram-se em corpos de macacos. E a 612 está esclarecendo que não pode espírito humano encarnar-se em corpo de animal. Falei, deve ter alguma explicação. Procurei tudo outra vez na obra da codificação, encontrei. Em vários lugares da obra espírita da codificação, por exemplo, Livro Espírito 607b, 609, 611, 612, Gênesis capítulo 11, 23, está escrito o seguinte período. O Espírito entrando no período de humanidade. Então, na minha leitura, só está entrando num período que ainda está fora dele, vocês concordam? Então, eu entendo que esses espíritos que estavam encarnando-se na Terra, ainda no estágio de mundos primitivos, em corpos de macacos. E Emmanuel esclarece em Caminhos à Luz. Esses corpos foram modificados geneticamente através de mutações para servirem à encarnação desses primeiros espíritos. Esses espíritos estavam entrando no período de humanidade, estavam em período de transição, como refere André Luiz, da animalidade inferior para o período de humanidade, que chamamos de humanidade, né? Esse é um questionamento que eu faço e que eu divido com vocês. Bom, o terceiro questionamento diz respeito ao surgimento do espírito humano. Então eu fico pensando, bom, se tem o Australopithecus, depois o Homo habilis, que não sabe se está para cá do muro, se está para lá do muro, tal. Espírito humano, quando é que seria, né? Quando é que nós poderíamos dizer que o espírito já era com características humanas? Então, na 607A, nós lemos, do Livro dos Espíritos, é nestes seres, e a questão está referindo aos animais. E a continuação diz assim, é nestes seres que estáis longe de conhecer inteiramente. Aliás, fazendo um parênteses, eu fiz um artigo para a Folha Espírita, lá em São Paulo, vai sair agora no próximo número, sobre a obra do biólogo britânico Rupert Sheldrake. Ele acha que os animais se comunicam telepaticamente com os seres humanos. Então, no final do artigo eu cito isso, que essa questão 607A do Livro dos Espíritos diz, é nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente, e eu termino o artigo dizendo, e põe longe nisso, né? Porque nós sabemos muito pouco ainda a respeito dos animais. Mas vamos ao assunto desse terceiro questionamento. É nesses seres, os animais, que o princípio inteligente se elabora, ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente dos animais sofre uma transformação e se torna espírito. Eu já vi muita discussão dentro das casas espíritas que eu frequento. Essa transformação, ela vai se fazer assim, olha, transformou do princípio inteligente dos animais para espírito humano. Ou será que ela é um processo, ou será que ela demora? Será que ela é um período com várias fases? Do que nós vimos até agora, o que vocês acham?
um processo. É um processo muito lento, porque só essa expressão que consta de vários assuntos da obra kardeciana já dizem: o espírito entrando no período de humanidade. Esse é um processo, né? Então, eu entendo que isso seja um processo. E na continuação da mesma questão nós lemos: é então que começa para ele, né, o ser humano, o espírito, o período de humanidade. Então, a própria constituição da humanidade, ela se faz num processo de transição da animalidade anterior para a espiritualidade humana, segundo palavras de André Luiz. O quarto questionamento que eu trago para vocês é esse processo de hominização. Nessa disciplina que eu fiz lá no IB, eles falaram nisso, processo de hominização. Vocês sabem que a nossa espécie, nós aqui que estamos hoje aqui, não somos o produto final desse processo evolutivo? Do ponto de vista orgânico, né, que a ciência estuda, não somos ainda o ponto final. Ainda estamos em adaptação para a postura ereta. O nosso corpo físico, o nosso próprio corpo físico ainda não está totalmente adaptado para a postura ereta. Por exemplo, em relação à coluna vertebral, os ortopedistas dizem assim: olha, existem pessoas que tiveram problemas de coluna, os que têm problemas de coluna e os que vão ter problemas de coluna. Quem é que ainda não teve alguma dor lombar, né, alguma dor na coluna, alguma coisa na coluna? Porque a nossa coluna, para quem não é da área, a nossa coluna é formada por uma porção de ossinhos empilhados um em cima do outro. Quando vocês observam um cavalo, um cachorro, com postura quadrupedal, as 4 patas no chão, a coluna dele está na horizontal, né? Aproximadamente. Então, é um ossinho atrás do outro. Quando o ser humano ficou de pé, né? Desde o Australopithecus, ele foi assumindo a postura ereta, esses ossinhos ficaram empilhados um em cima do outro. Então, a força da gravidade faz uma tração danada, é um peso danado, então vai havendo desgaste. Entre um ossinho e outro existe um coxim, né? Que é o chamado disco intervertebral. Mas às vezes ele não é suficiente, ele vai se desidratando, aquilo vai com uma coisa comprimindo a outra e dói tudo, né? Mesmo porque existem as raízes dos nervos que saem pelos buraquinhos. Então, a nossa coluna vertebral ainda está em processo de adaptação. O retorno venoso. Alguém aqui já ouviu falar em varizes? Né? Então, eu estava vendo aquela nossa soprano aqui cantar tão bonito, né? Ela está grávida, em final de gravidez. Eu estava pensando, meu Deus, como o corpo humano consegue se adaptar a esse processo, né? Porque já pela postura ereta, o retorno venoso, do sangue venoso pelas nossas veias, que vão subir até o coração, você imagina, além do peso que já tem das vísceras com a postura ereta, você já imaginou ainda ter na barriga um bebezinho aí de 3 quilos, 3,5 quilos, né? Fazendo peso em cima de tudo. Então, o próprio retorno venoso, a nossa constituição dos nossos vasos venosos ainda está em adaptação à nossa postura ereta. E o canal do parto? Nós que já tivemos filhos e parimos nossos filhos, sabemos muito bem o que é uma dor de expulsão, não é? Então, fizeram um estudo muito interessante, que é o seguinte: avaliaram o diâmetro, a medida dos diâmetros da pelve feminina da mulher, hoje, e do perímetro da cabecinha do feto. Eles são coincidentes, às vezes até a cabeça do feto é maior do que o diâmetro da pelve. Nos outros primatas atuais, como é o caso do orangotango, do gorila, do chimpanzé, essas medidas mostram que tem uma folga entre a cabecinha do feto e o diâmetro da pelve. Então a fêmea sofre as dores da contração, mas a expulsão ela é mais fácil, porque tem uma sobra entre o tamanho do fetinho, da cabeça do feto, que é a parte maior do corpinho do bebê, e os diâmetros da bacia. Na mulher não, os diâmetros são coincidentes. Então, por isso é que a fase de expulsão na mulher ainda é mais sofrida do que nas outras espécies animais, né? Porque ainda estamos em processo de adaptação à postura ereta. Então existe um chamado processo de hominização. Nós ainda estamos nos tornando seres humanos. Não estamos ainda totalmente finalizados, né? A nossa espécie não representa o produto final disso. Bom, então, nessa revista Mente e Cérebro,
cuja matéria vem da Scientific American, vem uma matéria muito interessante assim, como é que poderia ter sido o desenho do nosso corpo se nós tivéssemos sido projetados para viver 200 anos. Então essa coisa horrorosa aí, ó, né? Então nós seríamos menores, mais gordos, a nossa coluna seria dirigida para frente, para evitar o peso da gravidade. O nosso joelho, em vez de se dobrar assim, com a projeção para frente, se dobraria com a projeção para trás. As nossas articulações teriam mais coxins e, particularmente, os olhos e os ouvidos teriam uma estrutura muito mais delicada, muito mais aperfeiçoada, para poder valer mais tempo, né? Porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando meio surdinho, vai enxergando menos. Então, seria mais ou menos isso. Mas eu não gostei dessa figura, né? Eu acho que a evolução tem que tender ao belo, né? E essa figura não está nada bonita aí, não gostei, não. Mas na Gênesis capítulo 23 tem uma conclusão ótima a respeito do que nós já falamos aqui. Então lá está escrito assim, olha, embora estufira seu orgulho, o homem deve se resignar a ver em seu corpo material o último elo da animalidade sobre a terra. E não tem outra saída, né? É isso mesmo. E depois esse pretenso orgulho, para quê, não, gente? Não basta ser filho do Criador, que criou a tudo e a todos, né? Criou todos os seres, criou as plantas, criou os planetas, criou tudo. Precisamos ser um ser à parte? Não somos um ser à parte, né? Nós fazemos parte dessa criação, graças a Deus. Mas nesse processo evolutivo eu quero contar uma curiosidade para vocês. E eu falo para os meus alunos lá em São Paulo, que eu chamo essa coisa que está nos puxando para frente, para o alto, de tração dianteira. Pelo seguinte, nesse processo evolutivo todo, está havendo assim, parece que alguma coisa está nos puxando para frente e para o alto. E é engraçado que nós temos isso tão inserido no nosso psiquismo, que a gente sempre fala assim, né, quando vê um amigo deprimido, meu filho, vamos para frente, né, fica de pé, levanta a coluna. E quando estamos deprimidos, a nossa postura é para baixo, né? É uma coisa engraçada. Então, algumas coisas são importantes. Por exemplo, no ser humano, que já está de pé, e na espécie Homo sapiens sapiens, que é a nossa medula espinal, que está dentro do canal vertebral, já subiu. Então, o final da medula espinal, ele não está lá no finzinho do canal vertebral, ele subiu, ele está aqui na nossa região lombar. Tanto que os anestesistas aproveitam esse espaço vazio para enfiar a agulha lá e nos darem anestesia raquidiana, onde não tem mais medula, né? Então, é uma anestesia que eles fazem com mais segurança, lá dentro do canal vertebral. Então, a medula está encurtando. Em compensação, tudo que está sendo acrescentado no processo evolutivo está vindo aqui para frente. Está havendo um investimento no polo frontal. Vocês lembram daqueles crânios que eu mostrei? A maior modificação não foi no polo frontal. Então, está encurtando lá, mas está aumentando aqui em cima. Então, em relação às espécies anteriores, o nosso lobo frontal está mais desenvolvido e essa região aqui do lado, olha, que alguns autores chamam de encruzilhada POT, olha, parieto occipito temporal. Então, a parte mais recente, mais nobre do nosso cérebro é nessa faixa aqui, lobo frontal e encruzilhada POT. Então, estamos sendo puxados para frente e para cima. Plexo braquial é o conjunto dos nervos aqui do braço. Nós fizemos alguns estudos comparativos lá com os meus pós-graduandos em São Paulo. Por exemplo, em relação aos cães, o plexo braquial no ser humano já subiu 2 segmentos na medula. Então, se imagina que essa coluna vertebral seja uma escada, o plexo braquial está se inserindo assim, ele já subiu 2 degraus para cima. Então, está sendo tudo puxado para cima e para frente. Por quê? Eu não sei, mas é assim que está acontecendo, né? Então, o polo frontal está em expansão. A nossa espécie futura, o homem do futuro, nós encarnados lá daqui a uns tempos, certamente teremos ainda modificações no nosso corpo físico e particularmente no nosso cérebro. Então existe um vetor que eu inventei por minha conta aí. Então é assim, o vetor evolutivo, ele está dirigido de trás para frente e de baixo para cima. É o que está nos puxando lá. Mas isso é tanto verdade que o Amit Goswami, que é um físico indiano radicado nos Estados Unidos, ele não é antropólogo, não é biólogo, olha o que ele diz no livro A Física da Alma. Creio que pelo menos mais uma evolução do ser humano seja obrigatória, diz ele. A evolução da capacidade de mapear o verdadeiro intelecto, o intelecto supramental no físico.
Ele está dizendo aqui, ele está se referindo a um conceito espírita, sem saber por quê. Nós espíritas sabemos que a verdadeira evolução se faz no espírito. E o espírito é que imprime no corpo físico as modificações que ele precisa para se expressar fenomenicamente, né? Olha que coisa interessante. Então, mudanças devem acontecer ainda daqui para frente. Como se constitui o nosso cérebro? É outra coisa interessante, né? Já que é no nosso cérebro que estão acontecendo as maiores modificações. Olha, este livro de André Luiz, No Mundo Maior, é absolutamente imperdível. Vocês vão chegar em casa, vão pegar esse livro, abrindo os capítulos 3 e 4. E eu chamo a atenção para que a primeira edição deste livro é de 1947. Prestem atenção nessa data, daqui a pouco eu vou cobrar de vocês. Lá está escrito assim no capítulo 3. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Quando eu li esse trecho nesse livro de André Luiz, me deu uma taquicardia. Eu entrei naquele síndrome de emergência de Kennan, né? Porque eu sou médica veterinária, eu sou docente em morfologia, anatomia, e dentro da anatomia eu faço neuroanatomia. Então, tudo que me interessa é saber isso aqui, que o cérebro dos animais, ele serve de órgão de expressão à mente dos animais, assim como o cérebro humano serve de órgão de expressão da mente humana. Eu fiquei tão alvoroçada com isso, gente, olha, me deu assim, um comichão, né, como nós dizemos, e eu fiz uma porção de estudos e trabalhos a respeito disso. Um deles eu publiquei naquele meu livrinho que se chama A Alma dos Animais. Bom, esse termo órgão, eu procurei a origem etimológica dele, ele vem do grego organon e quer dizer meio, recurso, instrumento. Então, André Luiz está dizendo que o cérebro é o meio, é o recurso, é o instrumento de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, né? E no capítulo 4, capítulos 3 e 4, André Luiz fala que a nossa casa mental, ela é arquitetada em 3 andares. O primeiro andar de baixo ele chama de porão da nossa individualidade, diz respeito ao nosso passado, ali estão armazenados todos os nossos aprendizados. E o rótulo que tem na gaveta da memória é instinto, né? Então, instinto corresponde a todo o arsenal de informações que nós já adquirimos, do que nós já aprendemos. O segundo andar, ele diz respeito ao presente, ao aqui, ao agora, ao esforço, à vontade. E o terceiro andar, aos ideais e às metas que nós queremos atingir. Pois bem, diz André Luiz, fazendo uma comparação entre a arquitetura da casa mental e a arquitetura do cérebro. Diz ele, cada andar da nossa casa mental interage com uma parte do nosso cérebro. Então ele concebe o cérebro humano arquitetado evolutivamente, desde a animalidade primitiva até a fase humana em que nos encontramos, em 3 blocos. O primeiro bloco, ele chama de cérebro inicial, né? Interage com o porão da nossa individualidade. Depois nós vamos ver como é que a ciência considera esse segmento. Depois, o andar do meio da casa mental interage com o córtex motor, que é o córtex de onde emanam as ordens que vão fazer com que os nossos músculos, as nossas glândulas funcionem para expressar o nosso comportamento. E finalmente o terceiro andar da casa mental, onde residem os ideais e metas que queremos atingir, ele interage com que parte do cérebro? Com aquela parte que cresceu mais? O lobo frontal, né? O lobo frontal, ele é o instrumento de regência do livre-arbítrio, da associação de ideias, do planejamento de ações futuras, não é? Então, hoje aqui no Congresso, no 28º Congresso Espírita do Estado de Goiás, e o pessoal está se esbaldando no carnaval lá fora, e nós estamos aqui estudando a obra doutrinária, trocando informações, em que andar nós estamos trabalhando hoje aqui neste Congresso? Estamos no segundo andar, com esforço e vontade, realizando uma tarefa, visando o quê? Os nossos ideais e metas, não é? Que é amanhã ser uma pessoa melhor do que somos hoje, termos mais entendimentos.
sermos pessoas mais caridosas. Então estamos aprendendo aqui e pegando os pacotinhos disso e jogando escada acima lá para o 3º andar. Segundo André Luiz, é assim que funciona o nosso cérebro, atendendo às características de cada andar da nossa casa mental. Esse estudo de André Luiz é maravilhoso. Eu convido vocês a reverem o original nessa obra de André Luiz, No Mundo Maior. Bom, mas eu estou lá na veterinária, trabalhando lá, fazendo as minhas coisas, e de repente eu dou com esse livro aqui, olha, de MacLean. Paul MacLean foi um dos maiores neurocientistas da década de 40, 50, 60 até 70. 70 por aí. O cérebro trino em evolução, olha o título do livro. A data 1968. Eu falei, espera aí, eu já vi isso, eu já vi esse filme em preto e branco. Aonde que eu vi esse filme em preto e branco? No Mundo Maior, de André Luiz. Qual foi a data da primeira edição? 1947. Então, esse conceito de cérebro trino, do cérebro humano formado em 3 blocos, adquiridos evolutivamente, André Luiz, na obra espírita, antecedeu de quantos anos o conceito da ciência acadêmica? 21 anos. Em 21 anos, André Luiz antecedeu esse conceito de cérebro trino, cada um dos andares interagindo com uma parte do nosso cérebro físico, né? Ele chama, Paul MacLean chama os 3 blocos de formações: formação reptiliana, formação paleomamífera e formação neomamífera. Essa formação reptiliana é fantástica, eu já vou me referir a ela em seguida. Então, Paul MacLean mesmo nesse livro, ele faz um comentário interessante assim. Você pensa que então nós adquirimos o complexo reptiliano, aquilo ficou esquecido lá? Não, olha, do complexo reptiliano, que é aquela parte mais profunda do nosso cérebro, que interage com o porão da nossa individualidade, nós herdamos. Os répteis inventaram o ninho. No processo evolutivo dos animais, eles inventaram o ninho, reduziram o número de filhotes de cria, né? Então, mas aí teve a necessidade de alguém cuidar daquele ninho, para defendê-los dos predadores. Então, surgiu esse ato do cuidar. Pela primeira vez, no estágio reptiliano animal, surgiu a necessidade de um indivíduo adulto cuidar dos outros pequeninos, né, da cria. Então, desse ninho primitivo do complexo reptiliano, nós herdamos o conceito de lar e de família. Então, partiu lá no complexo reptiliano. Nós temos isso lá no mais profundo do nosso psiquismo e no mais profundo do nosso cérebro reptiliano. O cuidar, depois, ele foi evoluindo, e hoje nós chamamos esse cuidar do outro, se incomodar com o outro, nós chamamos do quê? Altruísmo. Mas cuidado que o altruísmo reptiliano, ele é egocentrado. A fêmea reptiliana, ela vai cuidar do ninho dela, dos filhotes dela, do território dela, o resto ela não dá conta, né? Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitos de nós ainda temos o nosso altruísmo adjetivado com o reptiliano. Altruísmo reptiliano, cuidamos da nossa casa, dos nossos filhos, do que é nosso, e o resto do mundo que se dane, né? O André Trigueiro falou bastante disso aqui. Então precisamos reverter esse vetor do altruísmo reptiliano, egocentrado, para fora, amar ao próximo como a si mesmo, né? É uma atualização da característica de altruísmo que precisamos fazer. Comunicação vocal. Esse estágio reptiliano também inventou emitir um sonzinho numa determinada frequência que o filhotinho que está lá dentro do ovo, ele já identifica. E depois também ele emite um sinalzinho que a fêmea também identifica. Isso é muito bem evidente naquelas colônias de pinguim na Antártica, né? Então tem lá milhares de pinguins, o casal é monogâmico, só tem um filhote. Eles saem para pescar, quando eles voltam pela frequência do piadinho do filhotinho, eles sabem que aquele é o filhote deles, né? Então essa comunicação audiovocal que se estabeleceu entre a cria e o adulto, ela depois foi evoluindo a ponto de uma grande amiga minha, que foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Gladys Pedersen,
ela fez uma palestra lindíssima, que eu já assisti 2 vezes, falando sobre isso. Então ela diz assim, quando o bebezinho está na nossa barriga, nós precisamos conversar com ele, porque ele já tem o imprint da nossa voz, da voz do pai, da voz da mãe, da voz da avó, dos sons do ambiente, da musiquinha que a gente põe para ele. Então, quando ele nasce, ele já sabe quem é, ele já reconhece essas vozes, né? E foram feitas experiências fantásticas sobre isso, provando que o bebezinho que ouve a voz da mãe, que ouve a voz do pai, dos familiares, recebendo-o de maneira afetuosa, ele é muito mais acomodado, muito mais calmo do que o bebezinho que ouve brigas, que a gestação é rejeitada, que houve ameaça de aborto, né? Então, foram feitos muitos estudos sobre o psiquismo fetal que já revelam a veracidade e a autenticidade dessa chamada comunicação vocal. Também a partir desse estágio, nós adquirimos no nosso psiquismo esse significado assim de que tudo que é redondo, tudo que é côncavo e é convexo é aconchegante, né? O abraço é redondo, o seio materno que alimenta é redondo, o útero é redondo, enfim, tudo que é redondinho e é fofo, então para nós tem um significado de afetividade, de aconchego. Ao contrário da lança, da ponta dos dentes, né, dos animais, significa agressividade. Então acho que por isso que o nosso bebezinho já nasce redondinho, fofinho, que é para a gente gostar dele desde o começo, né? É. E também os filhotes reptilianos, aí no ninho expostos à natureza e aos predadores, eles têm que chamar a atenção do adulto, da mãe, o tempo todo, porque senão no psiquismo dele ficou o seguinte imprint: se alguém não ligar para mim, se alguém não cuidar de mim, eu não vou sobreviver. Então por isso que nós somos carentes. Nós precisamos o tempo todo chamar a atenção das pessoas, ou pendurando uma melancia no pescoço, ou de qualquer jeito, né? Quanto mais carentes, mais queremos chamar a atenção das pessoas. Então está aqui o meu grande amigo, o Dr. Alberto Almeida. Então acho que lá no consultório dele, ele vai lembrar do que eu estou falando agora. Olha, quanto mais carente, mais esse pulso reptiliano está falando, pelo amor de Deus, alguém olha para mim, alguém cuida de mim, eu preciso de alguém, né? Então é tão gostoso a gente prestar atenção nisso, pessoal, e nos abraçarmos, um se incomodar com o outro, um receber bem o outro, né? Porque é uma carência que nós temos lá no imprint do nosso cérebro reptiliano. Então precisamos cuidar de tudo isso. O próprio Carl Sagan, no seu livro Os Dragões do Éden, o Carl Sagan, além de astrofísico, ele era biólogo. Ele também faz uma profunda análise desses resíduos reptilianos que nós temos no nosso comportamento. Ele diz assim: nós sempre nos referimos a assassinatos a sangue frio. O que quer dizer isso? Né? Quem é que tem sangue frio? São os répteis, né? Quando a gente quer dizer assassinato a sangue frio, eu fiz alguma coisa assim a sangue frio, quer dizer, você estava lá no seu cérebro reptiliano, instintivo, né? Você não estava agindo com o seu raciocínio, com a sua razão, com a sua ponderação, né? E ele diz assumir a fera, né? A nossa animalidade anterior, era o conselho que Maquiavel transmitia em O Príncipe. E diz ainda o Carl Sagan, quantos mitos e lendas povoam todas as culturas universais. Por exemplo, São Jorge, o dragão, Adão e Eva com a serpente, dragões na cultura oriental, então está cheio por aí. Ainda o nosso psiquismo tem essas lembranças, né, desse estágio para nós tão importante que foi o complexo reptiliano. E esse aqui eu adorei. Tem uma neurocientista no Rio de Janeiro, Suzana Herculano. Na época da Copa do Mundo, ela fez um artigo, então ela disse assim, eu pus uma cena aí da Copa. Então ela disse assim, humanos adoram se meter em disputas de dominância para determinar quem manda e quem obedece. Essa coisa de quem manda e quem obedece é reptiliana, não é? Então, se bem que nesses jogos todos, a gente está fazendo uma versão mais eufêmica das nossas disputas de dominância, das guerras que nós fizemos aí para trás, e aí muita gente ainda faz até hoje, né? Então, porque a bem da verdade, né, que significado tem você ganhar um jogo de futebol, ou você ganhar uma medalha numa competição de natação, né? Eu faço parte desse time aí. Ou então qualquer coisa do tipo. O que isso acrescenta na vida de alguém? Ou ser um líder, né, um grande esportista,
É claro que isso tem todo um trabalho de disciplina e tudo mais, mas não pode ficar retido só nisso. Não, eu tenho que ir lá e ganhar do outro, e subjugar o outro, e falar que aqui quem manda sou eu, que a minha torcida é melhor que a do outro, né? Então, todo esse fenômeno cultural, ele ainda é reptiliano. E você veja, ainda nesse planeta de provas e expiações, quanto nós gastamos em dinheiro, em atividade, em trabalho, em torno dessas atividades. Olha o que está sendo feito no Brasil para receber aí a Copa do Mundo, a Olimpíada e coisas do tipo, né? Mas eu fiquei contente porque mesmo nessa Copa, esse evento que durou muitas horas, teve alguns minutos de lobo frontal. Por exemplo, eu não sei se é esse aqui que está de costa, o Lúcio, que acho que era o capitão da equipe. Antes de um dos jogos, se não me engano foi o que nós perdemos lá da Holanda. Ele pegou um cartão assim e leu. Então estamos aqui, reunidos, muito felizes, porque é uma oportunidade de convívio fraterno, universal, em que todos estamos vibrando pela paz mundial. Ele não falou uma coisa parecida com isso? Então, gente, foi uma coisa do terceiro andar da casa mental. Foi uma coisa elaborada pelo lobo frontal. Durou só uns 30 segundos assim. Foi só um pouquinho, né? Mas olha, já me deu uma alegria. Eu falei, meu Deus, que coisa boa. No meio desse evento reptiliano, já tem aí uma nesguinha de lobo frontal, né? Já é um bom começo, não é? Então tudo bem com o esporte, eu adoro esporte, faço esporte. Mas a gente precisa não fazer da atividade esportiva uma coisa que nos retenha nos estágios reptilianos, né? Vamos lidar com os 3 andares. Então, por exemplo, eu faço natação, adoro natação. Então tem uma colega minha, imagina, eu estou na faixa dos 70 anos, e tem uma que nada comigo, o meu melhor estilo é costas, o dela é peito. Então ela vem, ela fala, Irvene, hoje nós vamos nadar peito, nadar costas, eu estou nervosa. Eu falei, mas escuta, criatura, presta atenção numa coisa. Nós estamos com 70 anos. Estamos vivas. As nossas articulações estão nos permitindo cair na água e realizar uma prova. Já somos vencedoras. O que mais que a gente quer? Né? Já somos vencedores, graças a Deus. Então, vamos fazer de todas as nossas atividades um tributo ao lobo frontal, né? Visando sempre o terceiro andar da nossa casa mental. Bom, mas vamos lá para frente. Olha que interessante aqui no Livro dos Espíritos, questão 370. Pode-se induzir uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e os das faculdades morais e intelectuais? Ou seja, quanto mais cérebro maior, nós somos mais moralmente e intelectualmente avançados? Resposta: não confundais o efeito com a causa. Não são os órgãos que lhe dão ao espírito as faculdades, mas as faculdades do espírito é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, né? Isso a gente já sabe, a doutrina espírita explica. Bom, na fase final aqui da nossa fala, nós estamos evoluindo, né? Estamos aí nos modificando. Agora, eu fico com uma pergunta: por que nós precisamos de um lobo frontal relacionado a processos cognitivos tão desenvolvido? Mesmo que a gente tivesse um lobinho frontal bem pequeno como o Homo habilis, se a gente combinasse aqui, pessoal, vamos todo mundo ser todo mundo bonzinho, não bastava isso? Por que a natureza nos fez desenvolver um lobo frontal cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais? Olha a questão 780A do Livro dos Espíritos. O lobo frontal está relacionado com o processo cognitivo intelectual, vocês lembram, né? Olha a pergunta de Kardec. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Resposta: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Eu sublinhei e peço a vocês que mantenham essa palavrinha aqui no bolso do colete. Escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Por isso é que eu sou absolutamente fascinada pela estrutura da nossa doutrina espírita.
porque ela tem a estrutura de ciência, que busca, através da observação, a informação pelos fatos que ela observa. Depois existe o aspecto filosófico, nós vamos ruminar, né? Esse termo é bem veterinário, nós vamos ficar ruminando aquela informação, qual é o significado disso, para depois escolher qual vai ser o meu comportamento, a minha postura em relação a isso, aquilo, é o aspecto moral. Nessa estrutura da doutrina espírita, a leitura que eu faço é o seguinte: o aspecto moral, ele depende dessa nossa capacidade, que é o ato de escolher. Porque se eu sei a realidade do espírito, que vai reencarnar com algumas dificuldades, já tem todo um planejamento encarnatório lá com a sua família, com a comunidade e tal, vai ter tais e tais dificuldades, vai não sei o que lá. Eu fico pensando nisso, e depois quando chega lá a discussão do aborto, que já está lá no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, né? Qual será a minha escolha em relação a ser contra ou ser a favor do aborto? Eu vou escolher ser contra o aborto a favor da vida, porque essa minha escolha, que é o aspecto moral, ela depende da reflexão que eu fiz a respeito do conhecimento que eu obtive, não é? Então, a estrutura da doutrina espírita é que nos permite essa caminhada. Do conhecimento, refletir sobre o significado dele e escolher o nosso comportamento em função do nosso conhecimento, né? Então, nessa estrutura, a minha leitura é de que o aspecto moral, ele está intimamente relacionado às nossas escolhas. Isso é tão importante que Amit Goswami, que eu já citei aqui para vocês, ele diz assim, se não me engano é no livro Universo Autoconsciente, ele diz assim: nós podemos atualizar o preconceito cartesiano de René Descartes, que no século XVII disse, penso, logo existo. Então Amit Goswami disse, nós podemos atualizar esse enunciado e dizer assim, escolho, logo existo. Escolho, portanto, existo. Porque diz ele, o ato de escolher é posterior ao ato de pensar, né? Eu vou pensar sobre a finalidade da encarnação do espírito, aí eu vou escolher ser contra o aborto e ser a favor da vida, né? Olha como esse escolher é importante. Então, escolher vem desde a questão 780A, lá do Livro dos Espíritos. E Chico nos recomenda o seguinte, no escolher, somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. E completa ele, a semeadura é livre, a escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Bom, no Livro dos Médiuns, item 303, está escrito lá com todas as letras, olha, o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, tudo que nós aprendemos na doutrina, enquanto conhecimento e depois enquanto reflexão filosófica, vai desembocar nessa nossa escolha em favor do bem comum. É aí que desemboca. É por isso que eu sou fascinada pela estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e moral, porque a doutrina espírita contém a única forma de ciência comprometida com a moral, com o bem comum, né? Então, agora há poucos dias eu vi uma reportagem na Folha de São Paulo, que existem já testes que se fazem nas grávidas logo no início da gestação, e que já indica se o feto terá algumas síndromes. Uma delas é a síndrome de Down. Eu fiquei pensando, fiquei muito entristecido, eu disse, meu Deus, com certeza, muitos dos testes que vão dar positivo vão ser encaminhados para o aborto, né? Porque por que a ciência quer descobrir precocemente se o coitado do fetinho tem alguma síndrome? Tomara que alguns fetos tenham a felicidade dos pais, os médicos serem conscientes e buscarem o que a ciência pode oferecer de ajuda para essas criaturas que estão encarnando, né? Porque a ciência acadêmica não tem nenhum compromisso com o bem comum. Bom, estamos terminando. Então, a nossa evolução moral, né, é o principal da nossa vida. Então, nós estamos caminhando daquela coisa reptiliana instintiva para a conquista do amor. Essa foto que eu coloquei aqui, eu que tirei, é uma das fotos que eu sou gamada nela. É meu marido e uma das minhas netinhas. Então, a Jussara Ferreira, que é minha aluna aqui de pós-graduação, professora da UNB, e ela viu essa foto, ela falou, meu Deus, quem vê o professor Prada com essa cara tão babando em cima da neta, né?
não vê o outro lado dele, que é assim, todo reclamão, todo muito machão, muito firme, né? E a Luísa aí toda também embevecida aí no colo do avô, né? Então, porque os Espíritos nos dizem que a forma mais refinada de amor que o ser humano consegue exprimir é como mãe e como pai em relação aos seus filhos, né? Mas eu quero lembrar para vocês que na questão 849 do Livro dos Espíritos, existe a pergunta que Kardec faz aos Espíritos: qual é no homem estado selvagem, primitivo, né, as primeiras encarnações, a faculdade dominante, o instinto lá do complexo reptiliano ou o livre-arbítrio lá do lobo frontal? Qual é a resposta? O instinto. Nas nossas primeiras encarnações, lá nos mundos primitivos, a nossa faculdade dominante não era de lobo frontal, não, era instinto. A gente estava lá só para sobreviver e conseguir reproduzir a espécie, né? Então estamos caminhando do instinto até o amor. E o núcleo familiar, a nossa família, é a oportunidade que nós temos do cultivo da forma de amor mais aperfeiçoada, segundo os Espíritos, que nós podemos desenvolver aqui no nosso orbe terreno, né? Bom, então quando nós falamos humanidade e futuro, né, começamos com esse slide, então a gente fala, espera aí, nós estamos em crise de transição planetária. Há quanto tempo, hein? Será que foi logo, vai acabar logo, né? Então, olha aqui como as coisas já vêm de muito longe. Mário, já estou terminando, viu, meu bem? Já deve estar preocupado aqui com o meu tempo. Então, olha Gênesis capítulo 28, sinais dos tempos, mensagem do Espírito Arago. Os tempos marcados por Deus são chegados. 1868. Nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso. A humanidade realizou até agora incontestáveis progressos, do ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para assegurar o seu bem-estar moral. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as entranhas da humanidade. É um movimento que se opera no sentido do progresso moral. Nesse livro, Não Será em 2012, da doutora Marlene e do Geraldinho Lemos, eles falam uma coisa muito interessante. O advento do Espiritismo no século XIX já foi um recurso importante que a espiritualidade cedeu à humanidade para essa fase de transformação do planeta. Tudo dependerá de nossas próprias escolhas, enquanto entidades individuais e coletivas, para nosso progresso e ascensão espiritual. Vocês perceberam a importância das nossas escolhas? Então, se o planeta for demorar um pouco mais ou um pouco menos para ser promovido a um estágio superior, ainda isso vai depender das nossas escolhas. Bom, para terminar, eu estou pondo essa figura aqui, acho que não precisa dizer mais nada, né? Nesse planeta de provas e expiações, nós já vemos aí 2 meninos alvoroçadíssimos, tentando salvar o cachorrinho lá, né? Valendo-se de todos os recursos, eles estão pegando na grama, pendurando na mochila, né? Depois, nas fotos posteriores, mostra que eles acabaram salvando o cachorrinho. É isso que nós temos que fazer, nos incomodarmos uns com os outros, né? Escolher em função do bem comum. Então, já que a doutrina espírita foi um recurso que a espiritualidade nos deu para que nós pudéssemos atravessar essa fase de crise, vamos a alguns conteúdos para terminar nossa palestra. Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, capítulo 15, item 3, fora da caridade não há salvação. Põe uma música um pouquinho mais alta, por favor. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. No sede perfeitos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. A virtude não consiste em uma aparência severa e lúgubre. Estais sempre alegres e contentes. É a referência do homem no mundo. Vivei como os homens do vosso tempo, mas com um sentimento de pureza. Ao fazer qualquer coisa, voltai para o vosso pensamento à fonte suprema. Assim, pois, meus queridos filhos, diz François Nicolas Madeleine,
que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. Que todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que felicidade não seja mais uma palavra vã. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Muito obrigado.